Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar mais uma vez de Gable Stevenson, aquele cara que estava treinando com o John Jones, né, que eu fiz um vídeo aqui mostrando, campeão olímpico de wrestling, peso pesado, um moleque aí bem promissor, né, apenas 25 anos. Ele fez a sua terceira luta profissional ontem e venceu de novo por nocaute, de novo no primeiro round, só que essa demorou um pouco mais que as outras duas lutas, né? A primeira luta profissional dele acabou com 1 minuto e 38, a segunda com 24 segundos e essa de ontem com 3 minutos e 50. Ele chegou a tomar um chute rodado ali, mostrou no rosto, né? Mostrou que tem queixo, então já passou um pequeno aperto ali, mas conseguiu se virar bem, ficou com a guarda alta, foi pra cima, conseguiu derrubar, conseguiu bater bastante no ground and pound, conseguiu montada, enfim, fez a luta dele ali, o estilo dele, conseguiu um nocaute técnico, então venceu mais uma luta. Então, essa é a informação que eu queria trazer, esse resultado, né? Mas de forma bem resumida, porque eu quero complementar com a declaração que ele deu, né? Porque é uma declaração aqui que vai chamar a atenção de muita gente, né? Ele falou isso aqui, ó. Com esses três grandes nomes, aí ele cita três nomes, tá? Pereira, o Poatan, Espinal e Gane. Eu definitivamente posso competir. Então ele já colocou ali grandes nomes do UFC, né? Campeão meio pesado, campeão peso pesado e o Gane, né? Então, três nomes ali dos mais difíceis dentro do UFC, e ele já citou que pode competir com esses caras, e aí ele continua falando isso aqui, ó, principalmente agora, mas se vocês continuarem me dando tempo, a diferença vai continuar diminuindo por causa da minha juventude, já que esses caras são um pouco mais velhos. O Tom Aspinall é um pouco mais velho, o Pereira, o Poatan, né, é bem mais velho, o Gane também é bem mais velho. E aqui, beleza, aqui eu já começo a concordar um pouco mais, porque vamos lá, né, hoje, dá pra ele competir ali? Cara, competir dá, né? Agora, se ele vai ganhar, se ele vai ser favorito, são outros 500, né? Na minha opinião, é só 3 lutas e contra caras de nível bem mais baixo, não é tanto parâmetro, né? Você pode falar, pô, treina com o John Jones, pô, não sei o que, beleza, mas, cara, não é experiência suficiente. A gente já viu vários caras que chegam no UFC de outros eventos, obviamente tem exceções, caras que se dão bem do mesmo jeito, mas a gente sabe que a grande maioria acaba tendo um choque de realidade ali. Então, eu acho que talvez, né, na cabeça dele, ele já se imagina ali, porque, pô, eu tenho wrestling, pô, o cara é confiante, enfim, natural, mas eu acho que ainda precisa maturar um pouco mais, né? Agora, quanto à idade, cara, realmente ele tem razão, né? Porque, ok, quanto mais pesado ali, a gente sabe que a idade não importa tanto, né? A gente pega meio pesado, peso pesado, os caras realmente chegam ali nos 38, 39, 40, 41, 42, o cara consegue render diferente, né, das categorias muito leves, né? Você pega ali realmente os caras peso leve para baixo, começa a ficar muito mais velho ali, começa a ficar bem difícil, porque conta muito com a agilidade, com reflexo, coisas que você acaba perdendo. Então, o argumento que ele usou aqui, né, de que quanto mais velho você fica, você acaba perdendo velocidade, é um fato. Agora, vamos lá, né, também são caras bem diferentes, tá? Primeiro, vamos lá, vamos seguir na ordem que... Vamos seguir ao contrário, vai, vamos seguir ao contrário. Vou deixar o Poatan por último. Primeiro, ele, na verdade, por último, ele fala do Gane, né, e o que eu vou falar primeiro. O Gane, cara, eu já acho uma luta relativamente difícil pro Gable Stevenson, né, porque é um cara que troca muito bem, tá? O Gable Stevenson tá melhorando ali e tal, não sei o quê, mas tem um abismo de diferença e ele tem muita movimentação, né? Então dá pra ele ficar tocando, movimentando, saindo. Então, cara, beleza, ele toma a queda? Toma. O Gable Stevenson poderia conseguir uma queda ali? Poderia, né? E realmente se consegue, ainda mais começo de round, até porque ele nunca lutou mais de um round profissionalmente, então a gente nem sabe se ele vai ter gás para lutar mais tempo, porque uma coisa é falar, mas, pô, o cara é do wrestling, né? Os caras do wrestling sempre tem muito gás, não sei o quê. Geralmente sim, mas a questão é que o MMA é um esporte diferente, é um estímulo diferente, adrenalina, 25 minutos ali é complicado, né? Fora que ali é diferente do wrestling no sentido de que o cara no wrestling ele tá na sua frente tentando te derrubar também, então o cara não tá necessariamente como o Gane, que vai te dar porrada, né? Vai dar o jabzinho na tua cara e andar. E aí você vai ter que ficar andando atrás dele, né? E a gente sabe que o Gane consegue andar por 5 rounds. Então, eu acho que seria possível ele vencer? Óbvio, né? Mas provável, nem tanto, né? A gente precisaria ver realmente mais performance dele para ter um pouco mais certeza. Tom Aspinall, que seria o próximo aí, cara, para mim é o mais difícil de todos, né? Primeiro, porque o Tom Aspinall tem jogo ali de grappling, né? Tanto para defender queda quanto para aplicar queda. Ele é muito bom também aplicando queda.
porém eu acho difícil, né, derrubar o Gabe Stevenson, porque é mais baixinho, além de ser muito bom de wrestling, né, ele é baixinho. Só que o Tom Aspinall tem muita trocação, muito punch, tem movimentação também. Então, cara, pra mim é o mais difícil aí, porque é o mais completo, né, é o cara que tem arma em tudo. Então, realmente acho bem difícil aí. Ele venceu o Tom Aspinall, lembrando, se o Tom Aspinall um dia conseguir voltar a lutar, né, porque a situação do olho dele tá complicada, né. E tem o Poatan, né, o Poatan também é muito complicado, apesar de muita gente ir naquele primeiro raciocínio do tipo, porra, mas o Poatan de todos esses ali é o alvo mais fácil para um wrestler de altíssimo nível, campeão olímpico, né? Porque o Gane também é trocador, só que ele movimenta muito, né? Então ele consegue bate, sai, gira, 25 minutos, bate, sai. Então você tem que meio que percorrer. O Poatan, ele é mais parado, né? Então é um alvo mais fácil. E o Poatan é muito comprido, tem muita perna. Então, porra, para um cara desse nível de wrestling, que tá ali, né, alinhado no centro de gravidade do Poatan, teoricamente não seria, e é um peso pesado já, né? Não seria tão difícil derrubar, né? Mas a questão toda aí, beleza, poderia até ter essa facilidade para derrubar, mas eu acho que a questão toda aí, na verdade, é que o Gabe Stevenson, ele não tá muito familiarizado ainda com a trocação e tal, então a questão toda ali é que eu acho que o Poatan consegue dar o bote nele muito fácil, né? Então eu acho que também seria difícil nesse sentido, né? Apesar do, de novo, o Poatan desses nomes três que ele falou, talvez ser o menos difícil, né? Porque, de novo, um tem grappling, o outro movimenta. Eu acho que o Poatan tem esse risco altíssimo de conseguir achar a cara do Gabe Stevenson antes dele conseguir fazer alguma coisa. Mas, vamos lá, né? Vamos, assim, eu tô falando tudo isso porque o cara citou, né? Mas vamos pegar a situação atual, tá? Esse cara, o Gabe Stevenson, é realmente promissor, tá todo mundo falando dele, John Jones principalmente e tal, mas, cara, ele tem só 3 lutas, né? Então a gente já viu caras no Contender Series com pouquíssimas lutas e tal. Eu acho que o Gabe Stevenson, às vezes, tá? Pode até ser que faça, às vezes, mais uma luta aí, uma quarta luta, e às vezes, pra quinta luta, no Contender Series da vida, ele apareça, tá? E aí, dependendo, no Contender já tem uns caras de nível mais alto, se ele realmente vencer igual, pode até ser que ele realmente chegue no UFC. Mas aí é aquilo, né? Chegar no UFC tá longe ainda de enfrentar esses 3 homens que ele falou. Então, assim, pode ser, tá? Aí eu acho que é até o mais provável que não dê tempo dele enfrentar o Poatan ou mesmo um Ciryl Gane, tá? Eu acho que ele precisa de muita luta ainda, né? Tem muito caminho, né? O Tom Aspinall pode até ser que um dia a gente veja, tá? Porque o Tom Aspinall é mais novo, né, que esses outros dois, e se ele realmente voltar a lutar e tudo, eu acho que até pode ser que a gente assista um dia, se de fato o Gabe Stevenson chegar no UFC, mantiver os resultados, subir no ranking, né? Tem muito chão ainda, tá? Mas é isso, eu quis falar aqui mais ou menos desses estilos, considerando o altíssimo nível de wrestling dele. Mas, ainda assim, mesmo que eu considere que, pô, ele chegou no UFC, pô, ele fez com todos do ranking o que ele faz nessas lutas agora. E aí chegou nesses 3 nomes. Ainda assim, tá? É o que eu falei. Eu acho que é difícil ainda assim, mesmo nesse cenário hipotético, colocar ele favorito contra esses 3 caras, tá? Mas vamos ver, né? Aqui, obviamente, eu tô simplesmente conjecturando, né? Não tenho bola de cristal. Vamos ver se de fato essa é uma promessa que se prova verdadeira ou não. Tá? Eu boto fé. Eu acho que no UFC ele chega e vence vários caras ali do ranking e tal, tá? Agora, se esse cara vai ter capacidade de realmente chegar em top 5 ou um dia ser campeão no UFC, aí eu não faço a menor ideia, tá? Então, sei lá, o que você acha? Você acha que, como eu, ele chega até no UFC e tal, às vezes via Contender Series, e aí depois a gente descobre, ou você acha que ele nem chega aí? Que ele já vai parar antes. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!